houve uma época em que os porcos-espinhos estavam programados para desaparecer. Era uma temporada glacial. E à medida em que o gelo se adensava na terra, várias espécies animais eram exterminadas. Os porcos-espinhos, no entanto, tiveram uma ideia. Se eles se acercassem uns dos outros, a irradiação do calor de um para outro corpo permitiria que eles sobrevivessem. E de imediato saiu um líder, levando a boa nova. E onde quer que estivessem aqueles animais, eles aproximavam-se. E naturalmente, o calor que um dava e que recebia permitia que eles sobrevivessem. À medida, porém, que eles se aproximavam, na busca da necessidade do calor, começaram a ferir-se reciprocamente. E aqueles mais exaltados, dominados pela revolta, abandonaram o grupo. E à medida que saíam do grupo acolhedor, eram dizimados pelo frio glacial. Foi então que as lideranças chegaram à conclusão, já que o calor do corpo é tão importante para manter a vida, faz-se-nos necessário o acercamento, mas não tão próximo um do outro, que o espinho deste se crave nas carnes daquele. E graças a essa conclusão, os porcos-espinhos aproximaram-se o necessário para manterem o calor, mas não demasiado para ferirem-se reciprocamente. E graças a esse expediente, eles sobreviveram. Abracemos, levantemo-nos e abracemos, com toda a distância e respeito necessário. Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, exoramos a proteção divina para todos nós. A experiência da moderna psicologia em torno da necessidade afetiva faz-se-nos de valor primacial para a nossa sobrevivência. O instinto gregário que nos vem trazendo desde as faixas animais, para que a sobrevivência tenha lugar, neste momento psicológico da humanidade, abandona o primarismo para transformar-se em sentimento de afetividade. Um sentimento que se caracterize pelo respeito ao seu irmão, pela necessidade de estar junto de alguém, sem penetrar a intimidade da sua vida privada, sem querer dirigir o seu pensamento para modificar a estrutura de outrem, colaborando em favor da própria e da harmonia geral. Face a esse impositivo psicológico, que se nos torna uma necessidade tão importante quanto a de respirar, as modernas terapias alternativas convocam-nos ao autodescobrimento,
para constatarmos aquilo que nos é de maior significado para a existência em relação àquelas coisas secundárias que de um para outro momento sociológico passaram a ser necessidades aparentes. O psicólogo anglo-italiano Leo Buscaglia, quando ministrava aulas de psicologia na Universidade de Los Angeles, havia percebido que os seus alunos representavam o melhor da sociedade, de uma das capitais mundiais do prazer, da beleza e da cultura. As suas aulas eram ricas de sentido psicológico. Jovem e sonhador, Leo Buscaglia tentava desvendar o mistério, o insondável, das dificuldades dos relacionamentos humanos, os problemas, desafio do interrelacionamento pessoal. Estavam sempre ali os seus alunos atentos, joviais, abertos à sua mensagem. Oportunamente, no entanto, ele começou a sentir a falta de uma jovem aluna. Era verdadeiramente uma estrela de cinema. Deveria ter entre 18 e 20 anos. Esguia, de olhar transparente, a testa larga, sonhadora de quem conquista os altiplanos. Ele não sabia por que explicar. A sua ausência era-lhe tão molesta. E porque a ausência transcorresse por uma semana, ao retornar às aulas na semana imediata, ele interrogou en passant a classe: "E Susan?" E todos responderam uma só voz: "O doutor não sabe. Ela suicidou-se." Ela pegou o automóvel, dirigiu-se a Santa Mônica, e em uma das colinas que contempla o Pacífico, ela deixou o automóvel com a porta aberta e atirou-se ao mar. O corpo ainda não foi encontrado. Leo Buscaglia teve um choque e começou a interrogar-se por que razão uma jovem tão bela iria buscar no suicídio a solução não solucionável. Como era possível que um jovem resolvesse desistir da beleza, da candura, da realidade da vida, saltando no abismo profundo do autocídio? Aliás, qual a razão psicológica, senão uma patologia, para levar o indivíduo à destruição da sua realidade carnal? E ele, como psicólogo, lecionando essa doutrina que penetra na psique humana, por que ele não se dera conta que a sua jovem aluna estava atravessando um transtorno de natureza psicológica? Afinal, as características de um transtorno psicótico, maníaco-depressivo, são tão evidentes. As marcas de um distúrbio comportamental são tão poderosas que a olho nu qualquer uma pessoa se dá conta da dificuldade que alguém que esteja nessa injunção encontra-se experimentando. Mas afinal, que psicólogo era ele? Interrogou-se, para não perceber que a sua jovem aluna estava num momento de crise. Ele seria verdadeiramente um bom professor ou alguém que transmitia informações memorizadas? O verdadeiro professor é aquele que vive o que ensina, a semelhança de Sócrates, particularmente de Jesus. E foi com essas interrogações que ele percebeu que era uma máquina de transmitir informações. Não lhe interessava a vida do seu aluno, e ele que era um psicoterapeuta. Atormentado, ele começou a perguntar-se: não terei eu também contribuído para que ela se suicidasse? Talvez, se eu me houvesse interessado emocionalmente um pouco mais, pudesse pelo menos ter postergado aquele momento grave.
ou até mesmo liberado, se eu me acercasse dos meus alunos, se eu os abraçasse, se eu lhes dissesse que eles são pessoas, e não são apenas alunos, que a sua vida me interessa, que os seus problemas são também meus problemas, é provável que ela me abrisse os sentimentos controvertidos. E na minha condição de psicólogo, eu contribuísse para a sua paz. Foi assim pensando que Léo Buscaglia procurou o reitor da Universidade da Califórnia, no setor de Los Angeles, para propor-lhe uma disciplina revolucionária. Ele percebia que a juventude americana dos anos 60 era uma juventude rica de valores terrestres, poderosa pelas coisas e profundamente desamada. Seus pais davam-lhes de tudo para não se darem. Ofereciam coisas que podem comprar, para não darem do seu tempo, cujo preço não tem preço. Ele estava disposto, falou ao reitor, a ministrar aulas sobre o amor. E como era natural, com o semblante de cinismo da época, o magnífico reitor lhe disse: mas, Buscaglia, o que mais os jovens sabem é fazer amor. Ao que ele aduziu: em realidade, os jovens não sabem nem fazer sexo. Eles aprendem com os mais depravados e seguem a linha do instinto pelo fenômeno do cio, que nos animais é uma característica da reprodução, e que vão aprimorando ou degradando conforme a sua estrutura emocional. O que eu pretendo ensinar-lhes é a amar. E para amar, não é necessário ter o encontro de natureza sexual. Os cães fazem sexo, mas não se amam. As criaturas devem amar-se, sem a necessidade compulsória de fazerem sexo. Se por acaso houver, nesse mecanismo da comunhão afetiva, o intercurso sexual, ele tem um caráter de consequência, mas não será o móvel da busca, pois que, sendo o móvel da busca, saciado o apetite, acabado o vínculo. Eu me candidato a dar aulas de amor, porque os jovens, desamados no lar, não sabem amar. O diretor, na mesma oportunidade, reitor da universidade, procurou dissuadi-lo. Seria um grande risco. Como dizer aos jovens o que é o amor, se eles de amor não entendem nada? A palavra estava já tão descaracterizada que toda vez quando se a enunciava, havia de imediato a conotação sexual. E Léo Buscaglia resolveu ir-se ao campus e, encontrando vários jovens que estavam em ócio, convidou-os à sombra de uma árvore e propôs-lhes: que tal se eu lhes ministrar uma aula de amor? E logo alguém gritou: será legal aprendermos a fazer sexo com alguém mais experiente. Arrebanhou um bom número de jovens. O psicólogo pediu para que sentassem à vontade e começou a falar sobre o amor que ele havia vivenciado na sua casa. A sua família era italiana. Seus pais haviam viajado para os Estados Unidos, porque naquela época na Itália dizia que os dólares eram semelhantes às folhas das árvores na América do Norte. Sua mãe havia sido uma cantora do Teatro Scala de Milão. Seu pai havia sido diretor de ópera. E claro, casaram-se, tiveram os primeiros filhos, transferiram-se para a América, foram morar em Nova York, em um gueto. O americano, naturalmente, naqueles anos das grandes migrações para a América, considerava os que chegavam como aventureiros comuns, sem qualquer prejuízo estabelecido.
Esses que chegavam sem conhecer o idioma, sem conhecer as idiosincrasias do país, sem maiores relacionamentos, formavam guetos. Iam residir nos burgos em que estavam seus ancestrais, aqueles que chegaram primeiro, e naturalmente eram segregados, ou melhor dizendo, segregavam-se. Tinham dificuldade de comunicação linguística, tinham dificuldade de hábitos sociais. E como era natural, ele foi morar num dos velhos pardieiros do Bronx, em Nova York. Com as grandes dificuldades econômicas, a família passava fome. Somente que os seus pais amavam com tanta dedicação à família que haviam conseguido um expediente para que os vizinhos não se dessem conta de que a família passava necessidades. Ele mesmo, Leo Buscaglia, havia desempenhado vários papéis nessa ópera do cotidiano. Ele havia começado a cantar, quando na infância, Madame Butterfly, e terminara cantando Otelo, porque à medida que sua voz mudava de entonação, ele mudava de papel. Nos concertos operísticos de casa, cantar era a melhor maneira da família dizer que estava feliz, apesar de estar com fome. Mas a sua mãe era uma mulher genial. Ela havia descoberto um antídoto para as enfermidades que graçavam na infância em todas as épocas. Ainda não havia as vacinas tríplices, a vacina contra osteomielite, paralisia infantil, a pólio. Não havia essas vacinas defensivas, mas nenhuma das crianças da sua casa conseguiu ter essas doenças. Nem sarampo, nem catapora, nem papeira, nem pólio, porque sua mãe tinha um remédio infalível. Ela triturava uma grande quantidade de alho, fazia um emplastro, colocava no pescoço da criança, e aí estavam todos imunizados. Só na idade adulta é que ele entendeu a magia de sua mãe. É que com o odor do alho, nenhuma criança se aproximava. Então eles não se contaminavam. Haviam sobrevivido. E no dia seguinte a essa aula sobre o amor, que provocou tanta alegria nos jovens, uma angulação diferente do amor, ele estava com mais de 200 ouvintes. E foi necessário recorrer ao anfiteatro da universidade para atender aos seus ouvintes, aos milhares, que agora se revezavam em turmas adrede programadas. Porém, o mais gratificante foi quando um dia ele perguntou ao seu público de última hora: o que é que vocês acham do amor? E levantou-se uma jovem, que era o padrão da beleza da época, e disse: eu até hoje eu não sei o que é o amor. É claro que eu já tive muitos companheiros, muitos relacionamentos, mas eu não sei o que é o amor. O que eu acho do amor é que os homens são os animais. Eles só olham para a mulher como se ela fosse um objeto de prazer. Então eu detesto os homens, porque todos aqueles que de mim se acercam pensam que eu sou uma vadia e já começam apresentando-me propostas indecorosas. Mas agora eu estou entendendo que não são os homens, são os anões da estatura masculina. Porque o verdadeiro homem é o ser integral, é aquele que aprendeu a respeitar o seu próximo na dimensão proporcional com que se respeita a si mesmo. Mas levantou-se um rapaz, era do tempo de Errol Flynn, de Tyrone Powell, os protótipos, eu sei que ninguém aqui os conheceu, o protótipo de beleza. E ele disse mais: eu pensava que ao me dirigir a uma jovem, eu teria logo que ir direto ao assunto, porque é essa a impressão que as mulheres têm dos homens. E é quando nós nos acercamos de uma mulher e não somos atrevidos, naturalmente ela não nos quer, porque supõe que nós temos algum problema sexual.
E então eu mesmo adoro ter bons relacionamentos, afetividade, amizades com mulheres. Mas eu não posso negar que a primeira expressão é uma provocação sexual, para que ela constate que eu sou um homem. E nesse momento, Léo Buscaglia fala a diferença entre masculino, entre feminino, entre ser homem, entre ser mulher. Que a problemática da anatomia nada tem a ver com os padrões éticos da psicologia humana. As suas aulas de amor revolucionaram a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Foi exatamente no período em que uma pequena cidade da Califórnia, Salem, se tornou a meca mundial da moderna psicologia. A psicologia começava a abandonar os seus delineamentos ancestrais para penetrar além da psique convencional. Foi ali em Salem que começaram os workshops. Foi ali exatamente que tiveram início os grandes seminários que terminariam por trazer à psicologia a quarta força, identificando uma criatura tridimensional na sua realidade unitária. O ser, o eu superior, o modelo organizador biológico, essa energia que plasma, e a matéria, que é a projeção do ser na expressão da aparência do eu. Essa psicologia revolucionária teria como meta demonstrar a indestrutibilidade do ser que viaja entre o berço e o túmulo em uma indumentária carnal e abandona o casulo para poder planar e retornar ao ergasto do material na vida, sem nunca sair da vida. Sair de uma para outra existência, porém na vida, no corpo, fora do corpo, sempre na vida. Foi graças às grandes observações realizadas em Salem que uma revolução psicológica trouxe de volta a realidade espiritual do ser e interrogações desta natureza. Será o cérebro que produz a consciência? Serão os neurônios que geram o espírito? Que é o espírito, afinal? Nessa época, por volta de 1974, um grande estudioso da astrofísica, o Dr. Firsoff, inglês, teve a coragem de apresentar uma tese revolucionária. Eu acabo de encontrar o espírito. Para mim, o espírito não é uma concepção metafísica que se atém aos dispositivos religiosos. Para mim, o espírito é um ser integral, com características semelhantes à eletricidade e à gravidade, que pensa. Ele tem uma fisiologia, ele é constituído de uma psicologia. Porque esse ser semelhante à gravidade e à eletricidade é o resultado de partículas de mente. Utilizo-me da palavra inglesa mind para dizer que esse ser é constituído de mindons, de partículas de mente. Se ele é um ser, tem uma constituição molecular, ele é uma fisiologia. Se essas moléculas são pensantes, ele é uma psicologia. É um ser indestrutível que peregrina no rumo do desconhecido, do infinito. A proposta do Dr. Firsoff chegava à moderna psicologia transpessoal como sendo a resposta para as interrogações. Esse ser que se apresentava como uma realidade cósmica, tão legítima como a gravidade, tão poderosa quanto a eletricidade, aonde estaria sediado. E se passaram aproximadamente 20 anos, até que o progresso da neurofisiologia
viria a demonstrar que as nossas células neuronais, que ao morrerem não se repetem, ao produzirem enzimas, 61 já classificadas, são as grandes responsáveis pelo ser que estamos. Porque é o ser cujo corpo se apresenta e se comunica. Porque o ser que somos pode viver fora do corpo, como também através do corpo. Esses admiráveis corpúsculos neuronais seriam encarregados de produzir a consciência. Seriam eles que elaborariam a mente, o espírito. E os doutores David Cooper e Stewart Wolf, físicos nucleares, discípulos de Krishnamurti, chegaram a uma conclusão ainda mais revolucionária. A neurofisiologia havia detectado no organismo humano uma molécula fundamental à vida. Essa molécula encontra-se particularmente disseminada no aparelho gastrointestinal. Aí ela se encontra em abundância. São os peptídeos. Graças a eles, o trabalho de preservação da vida biológica, pela digestão, através da circulação, da eliminação das toxinas, a vida se manifesta de maneira saudável. Os neurofisiologistas descobriram que essas moléculas também se encontram no cérebro humano, particularmente numa área límbico-hipotalâmica. E disseram textualmente, aí é uma área quente, em que estão os neuropeptídeos, com uma função específica: fazer a integração da mente com o corpo, do espírito com a matéria. Localizada a hipotética região, através da qual o ser que somos integra-se no corpo que estamos. Eles tiveram a coragem de dizer que a área límbico-hipotalâmica era a área central da intercomunicação entre o espírito e a matéria, desde o momento da reencarnação. O fascinante dessa tese é que ela vem corroborar as velhas tradições hinduístas, as colocações budistas, a mensagem esoterista ancestral, quando fala de um corpo intermediário, cada uma dessas doutrinas, o Karma Gupta, ou a sombra da glândula pineal de Renato Descartes, que Allan Kardec, com propriedade de um verdadeiro cientista, denominou como perispírito, utilizando-se da imagem singela de um pêssego, cuja semente estava defendida por uma película que poderia ser uma expansão entre a semente e a casca. Há um perisperma, um corpo intermediário no fruto, entre o espírito e a matéria. Há um envoltório semimaterial para a linguagem física da época, que se encarrega de modelar o corpo, que se habita transitoriamente para atender aos impositivos da evolução. A tese vinha confirmar, ainda mais, quando o espírito André Luiz, através da veneranda mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier, da sua terceira obra de revelação de além-túmulo, Missionários da Luz, no capítulo número 2, refere-se a essa glândula endócrina, epífise ou pineal, conhecida da endocrinologia como a grande veladora do sexo.
aquela que fica zelosamente guardando os fatores acessórios do sexo do indivíduo, para que na puberdade esses órgãos anexos se encarreguem de trabalhar a anatomia e a fisiologia do indivíduo, definindo-lhe o rumo da formação sexual. Segundo a neurofisiologia ou a endocrinologia, terminada essa fase, a epífise pineal entraria num período de degenerescência, por falta de outra palavra. E naturalmente, ela aglutinaria as moléculas e ficaria como uma glândula morta na célula túrcica na base do cérebro. E André Luiz vem agora e desvela que nessa glândula estão também as imensas possibilidades parapsíquicas da criatura humana. Porque à medida em que ela perde a sua função de veladora do sexo, ela transcende a sua própria realidade de glândula endócrina para se transformar em uma manifestação psíquica que já era conhecida dos chineses desde há 2000 anos. E que antes de Cristo, 2000 anos, os indianos chamavam o lótus de 1000 pétalas, denominando-a como sendo a sede do chakra coronário, ou da sede das nossas funções transpessoais. André Luiz acena com essa possibilidade. E 30 anos após, quase 40, cientistas descomprometidos colocam na área correspondente o que eles supõem ser a área de interação entre o espírito e o corpo, entre a mente e a matéria, entre o transcendental e o temporal. Exatamente nesta área. E os dois cientistas foram além. Tiveram a ousadia, entre aspas, de dizer que a criatura humana nasceu para amar. Os seus impulsos mais grotescos, na área do sexo, na área da preservação da espécie, são manifestações primárias do amor. E novamente repetiram a mediunidade apostolar de Francisco Cândido Xavier, quando no livro Vozes do Grande Além, o espírito João de Brito, que foi considerado santo em Portugal, tem uma mensagem sobre o amor, na qual ele diz, entre outras coisas: antes e depois do amor, não houve criação, porque Deus é amor. O ódio é o amor que enlouqueceu. A sensualidade é o amor primário. E em várias colocações, ele define as manifestações da vida como sendo o amor, em oscilações buscando a plenitude do alcance divino. Os doutores David Bohm e, ao mesmo tempo, Stewart Wolf estabelecem que nós somos constituídos por 3 sistemas básicos: o sistema nervoso central, o endócrino e o sistema imunológico. Com o avanço da ciência médica, está demonstrado que a criatura deve ser examinada num todo, e não particularmente nas áreas que se apresentam com degenerescências. Pode ser que uma afecção, uma infecção, um transtorno psicológico tenha raízes mais profundas do que aquilo que é exteriorizado no diagnóstico médico feito en passant. E por isso surgiu uma doutrina bastante revolucionária, a psiconeuroimunologia. O psiquismo, graças às suas cargas de pensamento, derrama do aparelho endócrino as suas contribuições, que são decodificadas de forma favorável ou perniciosa, atuando no sistema imunológico e criando campo para que as enfermidades se manifestem.
Eu falava isto oportunamente com o atual diretor da Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia, digamos que há 5 anos, e ele me disse, mas você está ultrapassado. O avanço é muito maior, Divaldo. Agora nós não somos mais adeptos da psiconeuroimunologia. Nós somos adeptos da psiconeuroendocrinoimunologia. E aqueles 2 cientistas sugeriram que ao invés de considerarmos os 3 sistemas isolados, fechássemos em um sistema, que é o sistema da vida. Quem ama, seja o que for que ame, aos animais, à natureza, às criaturas, ao ético, ao estético. Quem ame produz enzimas cerebrais que poderiam ser consideradas como fótons. E como os fótons aglutinam moléculas, esses bons pensamentos produzem saúde. Aqueles que têm pensamentos arbitrários, insegurança, estados fóbicos, ciúmes, mágoas, aqueles que conservam ressentimentos, os que têm a inveja, os que se deixam abrasar pelo ódio, o cérebro reage, porque é o psiquismo sobre os neurônios e passa a produzir enzimas, substâncias que seriam semelhantes aos elétrons. E como os elétrons são cargas de energia destruidora, as pessoas que têm esse sentimento matam o sistema imunológico e tornam-se perfeitamente vulneráveis às infecções, aos transtornos psicológicos, porque são pessoas instáveis e temperamentais. E provaram na universidade mais famosa do mundo, em Boston, em Harvard, que essa realidade é tão dominante que as novas terapias devem sustentar-se não somente na farmacopeia, não apenas nos produtos químicos, mas também nos naturais. E mais do que isso, na psicologia do indivíduo através do amor. Quem ama não adoece. Bem, não é exatamente assim. Quem ama goza de saúde, porque saúde não é falta de doença. Aqui estão muitas pessoas com saúde atormentadas pelas paixões. E tenho certeza que estamos aqui vários doentes perfeitamente saudáveis. Vamos colocar em termos bem acessíveis. O Dr. Bernie Siegel, o maior oncologista vivo da humanidade, tem um consultório famosíssimo para onde vão os casos desesperados de câncer. Quando os pacientes desistem, ou seus médicos lhe dizem, a ciência que termina, procuram o Dr. Bernie Siegel. E quando o paciente chega, naturalmente, ele estuda toda a história do paciente. E faz uma pergunta curiosa, que terapia você quer? Você quer uma terapia psicológica? Uma terapia amputadora, cirúrgica? Ou deseja uma terapia química, radioativa? E pela resposta que o paciente vai dar, ele calcula o tempo de sobrevida que o paciente vai ter. Se o paciente diz assim, eu quero que arranque logo, esse vai morrer já já, porque ele não confia na vida. Se diz, não, eu quero quimioterapia, se for o caso, radioterapia, esse vai ter uma sobrevida maior. Mas se ele disser, bem, se o senhor me pode fazer uma terapia psicológica, é claro que eu quero. Esse confia na vida, ama-se, deseja viver, tem motivos para viver, viverá. E entre os vários casos que ele narra, um me fascina. Estava ele certo dia no seu consultório e havia um cliente especial que marcara para ser o último do dia. Tratava-se de um homem de 78 anos, o senhor John Florio. O senhor John Florio veio a ele porque estava com um câncer de estômago. O seu câncer já se havia espalhado pelas paredes do estômago e havia atingido um certo número de gânglios linfáticos. A probabilidade de vida era mínima.
78 anos, já estava vivendo por misericórdia de acréscimo. E com câncer, quando ele examinou a vida do Sr. Johnny Florio, e ele disse, mas o que é que eu poderia fazer pelo Senhor? Dizer que o senhor terá que se operar amanhã, para ter pelo menos 6 meses de sobrevida. Ele disse, mas amanhã eu não posso me operar. Mas, senhor Florio, o senhor tem todos os exames, é o paciente ideal, está com uma boa disposição. Só falta fazer o exame de coagulação. Isso é rápido. O senhor deve operar-se amanhã, porque o câncer é insidioso. Enquanto nós estamos conversando, ele está jogando células no aparelho circulatório. Elas estão indo para os ossos, estão indo para o cérebro, para o fígado. E quando aparecerem, será tarde demais. Ele diz, mas eu não posso me operar amanhã, doutor. O senhor imagine que nós estamos na primavera. O senhor acha que eu vou escolher a primavera para me operar? E para fazer o pós-operatório no verão, que é o período maravilhoso da vida, de maneira nenhuma. Cirurgias nós fazemos no outono. Porque no outono ninguém sai mesmo de casa. No inverno a gente faz o pós-cirúrgico. Então eu pretendo operar-me no próximo outono. Mas quando o senhor vier, terá que vir em corpo espiritual, porque o senhor já morreu. O senhor não viverá 2 meses com esse câncer. Ademais, ele lhe vai impor dores insuportáveis. E o senhor Johnny Florio disse, o senhor está enganado. O senhor acredita que meu estômago vai fazer isso comigo? Eu já lhe falei. Você aí está, porque eu era um temperamento horroroso. Naquela época, eu odiava. Eu blasfemava. Eu era jardineiro já. Hoje eu não sou jardineiro, que é uma palavra superada. Eu sou paisagista. Ah, doutor, eu embelezo as cidades. Eu trabalho no outono, no inverno. E quando a primavera sorri, eu coloco os meus vasos nos jardins de Boston para tornar a cidade mais bela do leste americano. Mas quando eu encontrei o câncer, eu disse, mas que é isso? Que falta de respeito. Talvez você tenha razão. Eu tratei muito mal o estômago. Eu ingeri bebidas alcoólicas, eu fumei muito. Deixa eu repetir. Eu ingeri bebidas alcoólicas, eu fumei muito. Deixa eu repetir. Eu ingeri bebidas alcoólicas, eu fumei muito. E você naturalmente reagiu. É claro. Mas agora eu mudei. Eu amo as plantas. Eu amo as aves, eu amo os dias de sol. Eu também vou amar você. Não espero que me retribua, mas espero pelo menos que aceite o meu amor. É claro. E eu senti que o estômago riu e disse, ok, velho. Então, doutor, eu agradeço, mas no outono eu voltarei para me operar. E o médico não pôde dizer nada, porque ele saiu. E o médico colocou tempo provável de sobrevida, 2 meses. Na primavera, ou melhor, no outono, 5 meses após, quando o médico chegou, encontrou o prontuário do senhor Johnny Florio sobre a sua mesa. Ele chamou a auxiliar e disse, você se enganou. E colocou aqui um prontuário equivocado. Ele disse, não, o velhote está aí. Que a pessoa depois de 40 anos não tem nome. É velhote. Eu disse de 40 para ser gentil. Depois de 70, o velhote está aí. Mande-o entrar. E imaginei o depauperado, já para fazer quimioterapia, porquanto ele deveria estar com metástase. Ele disse, olá, doutor. Estava jovial. Eu não lhe disse que o meu estômago ia me ajudar a vir aqui no outono. Olha, eu estou disposto a internar-me amanhã. Que lhe parece? Meu amigo, por Deus, vamos interná-lo. E no dia seguinte, foi feita a cirurgia. Uma abração de 3/5 do estômago. Para a surpresa do Dr. Bernie Siegel, ele teve um período de convalescença fantástico. Com 5 dias ele teve alta hospitalar. E o médico lhe recomendou quimioterapia. Volte de imediato para fazer quimioterapia. A neta do senhor Florio, que veio ajudar a cirurgia, disse, o senhor não conhece vovô. Eu duvido que ele volte. E não voltou. 4 anos depois, quando o Dr. Siegel chegou ao consultório, lá estava o prontuário de Johnny Florio.
Ele disse auxiliar agora, você se enganou. Porque esse homem já morreu há 4 anos. Ela disse, de forma alguma, se ele morreu, é a alma dele que está aí fora. Porque ele está aí. Mande-o entrar. E ele entrou jovial, 82 anos. Corado, saudável. Mas, senhor Flório, o senhor não veio fazer a quimioterapia? Não, doutor, eu me esqueci. Mas eu me esqueci também, vejo o que é cabeça de gente velha. Eu me esqueci de fazer uma pergunta ao doutor. Eu estou sempre para vir aqui, mas as minhas plantas, o senhor sabe, eu tenho que as amar. Eu passo o inverno dialogando com elas, irrigando-a, colocando em lugares que lhe deem calor e vida. E quando chega o verão, eu tenho que ter cuidado. Mas hoje eu resolvi fazer-lhe a pergunta. Sabe o que é, doutor? Desde que o senhor me operou, que eu queria lhe perguntar o que é que eu poderia comer. E o médico lhe disse, senhor Flório, o senhor pode comer aço inoxidável e beber ácido sulfúrico, porque isso não é estômago de maneira nenhuma, é uma caixa de máquina especial. Quando o Dr. Siegel publicou seu livro, o senhor Flório estava com 86 anos e muito amor para dar, porque simplesmente ele começou a gerar fótons, ao invés de produzir elétrons, ou enzimas que poderiam ser consideradas como tais, pela sua faculdade de amar. Então o amor sai dos arquipélagos teológicos, das propostas evangélicas, para se transformar numa realidade psicoterapêutica. O que, no entanto, não impedirá que venhamos a morrer. Porque a morte é um fenômeno biológico inevitável. Não impedirá que a máquina se desgaste. Porque a vida para viver exige e gasta energia. O combustível acaba-se. E no momento que termina, há a interrupção do chamado ciclo vital biológico. Mas não de morte, porque transfere o ser que estava no corpo para a realidade de onde se originou, que é o mundo espiritual, que é o mundo da energia, que é o campo vibratório, de onde ele procede e para onde ruma. Então, na universidade, os estudiosos em Harvard, como o Dr. Mac Callahan, estabeleceram que toda vez que nós amamos, nós estimulamos os nossos linfócitos para que a vida se torne compatível com o estado saudável, com o estado jovial. E graças a isso, a vida adquire um significado, um sentido psicológico. Descobriram também os estudiosos do comportamento fisiognomônico que as pessoas que sorriem, não as que gargalham, ficam muito mais jovens. As pessoas que não sorriem, que confundem dignidade com sisudez e honra com cara fechada, essas pessoas têm muito mais rugas. Porque toda vez que nós contraímos a cara para dar uma de sério e de honrado, nós movimentamos muito músculo. E os músculos relaxam e surgem os indefectíveis pés de galinha ou de pato ou de qualquer outro animal. Mas quando nós sorrimos, nós movimentamos os risórios e poucos músculos que se distendem através de movimentos rítmicos e voltam sempre à sua realidade. E surgiu há 10 anos, na referida Universidade da Califórnia, risoterapia, a terapia do riso. Quando foi demonstrado que as pessoas que sabem ver beleza, as pessoas que contemplam beleza e ficam joviais, o sorriso é essa expressão de encantamento com o mundo. Não é somente o ato de, diante do espelho, de estender uma carantonha de televisão para estar sorrindo de televisão, que não pode vir nada pior. Aquele esgar, a boca fica quadrada e aparecem os dentes. Esse estado jovial, de bem-estar, de alegria de viver, produz uma enzima específica que nos imuniza de muitas infecções.
Essa enzima é a responsável em nossa saliva pela preservação do nosso estado de bem-estar, imunoglobulina. E fizeram experiências de laboratório, pegaram doentes terminais de câncer, de AIDS, e levaram ao anfiteatro onde projetaram filmes de Madre Teresa de Calcutá, do Abbé Pierre, das suas comunidades de Emaús, balés clássicos, ou películas dos notáveis irmãos Marx, dos Três Patetas, dos cômicos americanos, e aquelas pessoas sorriram, porque são disparates tão inesperados, que a pessoa sorri até de raiva, porque não espera. E daí a pouco, quando mediram a saliva, estavam ricos de imunoglobulina. Pegaram estudantes saudáveis, da mesma UCLA, colocaram diante das telas e projetaram filmes da guerra do Sudeste Asiático. As guerras violentas, depois de sexo explícito. E quando os jovens saíram, mediram a saliva e eles estavam sem defesas da imunoglobulina. Alguns já saíram resfriados da sala de espetáculo. Porque a tensão, o desejo, o ódio mataram. A substância através de toxinas. E eles ficaram vulneráveis a infecções gripais, de outros vírus, mostrando que seria encantador se nós tivéssemos uma vida jovial, mesmo com problemas, porque a vida é um desafio, não é um mar de rosas. Mas se tivéssemos uma conduta jovial, uma atitude positiva, agradável, uma expressão leve, encantadora, a vida teria muito mais significado. E porque o programa precisava de prosseguir, a viúva MacDonald ofereceu à universidade da UCLA $2 milhões para que continuassem nessa pesquisa de risoterapia, de abraçoterapia. Eu observei que, apesar do imenso auditório, havia alguns porcos espinhos que não se levantaram para abraçar ninguém. Porque é natural, os nossos conflitos são a nossa vida psicológica. E alguns que não sabem abraçar, melhor, abraçam muito bem, mas noutras circunstâncias. O abraço fraternal, que é tão significativo, que é tão enriquecedor de imunoglobulina, nós às vezes não sabemos dar, porque nossa mente, toda vez que o corpo com outro corpo atrita, elimina sensualidade, elimina tormento sexual, a libido avulta e o primarismo toma conta e a pessoa prossegue atormentada. A grande proposta apresentada pelo Espírito Joana de Ângeles no seu livro Amor, Imbatível Amor, é de que nós somos aquilo que amamos. E este amor deve começar em nós, para conosco. Um dia um amigo me disse: Divaldo, cuidado, você está pregando egoísmo, hein? Eu disse: é problema de dicionário, meu filho. Eu fui olhar no dicionário o que era egoísmo. E lá o Aurélio diz que egoísmo é acumular para si. O que eu prego é altruísmo. Dentro dos postulados da doutrina espírita, conforme a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Para que autoconhecer-se? Para valorizar o seu lado luz e para iluminar o seu lado sombra. Da velha doutrina de Platão, da recente doutrina de Jung, o lado sombra, que hoje a psicologia subdivide o lado sombra total e o lado sombra semiclaro. O lado sombra semiclaro é a nossa ignorância. O que eu ignoro, para mim, é sombra. Mas é uma sombra sutil que eu posso clarear a qualquer momento. E o lado sombra densa é a consciência de culpa, o remorso,
o arrependimento das atitudes que eu não tive coragem de reparar. Então é a minha sombra, atormenta-me, e por falta de valores éticos e morais, eu me deixo confranger, destruir, mas pedir perdão nunca. É o meu lado sombra. No autodescobrimento, ao identificar a sombra dourada e a sombra densa, eu trabalharei para que a sombra dourada, a da ignorância, ceda lugar à luz, e a densa ceda lugar àquela por vindoura, que é a minha possibilidade de autorrecuperação. Então o amor desempenha um papel muito grande quando eu me amo, porque o auto-amor é a busca do sentido da vida. Eu sou gente, eu sou filho de Deus. Durante algum tempo, mesmo no movimento espírita, rico de modismos, cada época tem os modismos estranhos, alguns até extravagantes, em que se pretende o reino dos céus através de dádivas materiais. A pessoa não muda de comportamento, mas abre o bolso. É claro que ajuda a quem recebe benefício, mas não ajuda a quem pensa que beneficia, porque não ilumina. E a tese não é minha, é de Jesus Cristo. Que vos adianta salvar o mundo e perder a própria alma? Então ele estava convidando-nos a salvar-nos, autossalvar-nos. Então quando nós nos autodescobrimos, nós trabalhamos a transformação moral. Nós nos enriquecemos de luz. E antes havia o modismo de quem sou eu? E a todo mundo diz assim, mas que pessoa humilde, olha. Ele se acha uma lagartixa, aliás, de péssimo gosto. Eu tive um amigo que me dizia, Divaldo, eu não sou ninguém. Eu sou um rato. E eu gastava o meu latim com nada, fulano. Você é uma pessoa excelente, é um rapaz simpático, é generoso. Não, eu sou um rato. E era. Tempos depois, com o relacionamento, eu percebi que era um rato emocional. Tudo aquilo era aparência. Era o pano de apresentar o ego. Ele não pedia nada por favor, pedia por caridade. Sentado à mesa, por caridade, me passa o açucareiro. Eu não aguentava, porque isso me cheirava a fingimento. Ele dizia, mas meu filho, não é por caridade. É porque tem que passar mesmo, porque senão você levanta e puxa e derruba. É por favor. Não, mas quem sou eu? Eu não sou digno de estar sentado aqui na mesa. Então não sei. Mas isso fazia parte. Se a pessoa estava aciada, se vestia, se cuidava, mas meu Deus, como é presunçoso, olha como é orgulhoso. Mas estaria somente sujo, rasgado, medieval, conspirando contra o progresso. Joana de Andes escreveu por minhas mãos uma mensagem que ela intitulou Moda. E embora ela não exalte a moda, ela fala dos benefícios que a loucura de alguns propicia a milhões de pessoas que vivem da moda. Se todos nós voltássemos a usar os usados sacos de batata da Inglaterra, acabaria uma indústria que emprega milhões de pessoas e que contribuem também para a estética, para a beleza, para o desenvolvimento intelecto-moral da criatura humana. Mas nós éramos taxados pela aparência. Se a pessoa se aciava, cuidava do seu corpo, disse, mas nota, olha aí, olha como é exigente, como é orgulhoso, que vaidade tem, olha o cabelo penteado. Me disseram, mas Divaldo, você tem uma preocupação com o seu cabelo? Eu digo, não é que é cabelo de negro, nem pedrada desarruma. Eu fico assim no vendaval, vai para lá, para cá, parece que tem laque de pedra. Ah, porque você está sempre penteado. Eu digo, é força da raiz do cabelo. A minha maior ambição, que eu terei na próxima, eu espero voltar espírita, expositor, é ter um cabelo maravilhoso, para ele escorrer e eu começar a palestra jogando. E aí eu digo, senhoras e senhores, e o cabelo escorrega e faz aquele sibilado. Tch. Eu tenho uma inveja da pessoa que está conversando e está amarrando. O meu jamais voltou para frente. O que é que eu posso fazer? Não tem nada com humildade. Tem dos meus ancestrais que se atrapalharam lá e me deram essa herança e tal. E o outro me disse, oportunamente, mas você está sempre bem apresentado. Eu disse, mas não tem outra razão, eu sou funcionário público. E o funcionário público ganha muito bem. E ainda mais eu sou aposentado. O que é que você quer? Eu que está muito bem.
e disse brincando: essas são as roupas de missa. Vá a Salvador de surpresa, para você me encontrar de alpercata de verdureiro, calça jeans e camisa de manga curta. Mas quando eu vou à casa dos outros, eu respeito as pessoas que me vão receber. E quando Chico Xavier foi à televisão, ele teve um grande cuidado de se apresentar como qualquer cidadão que pensa. E não como um homem de Uberaba, que sai em sua casa e o povo vai lá e encontra-o conforme seu hábito. Mas eu nunca o vi sem fazer barba. Em 40 anos, está sempre escanhoado. E quem duvidar, passando nos sábados, olhe-lhe a barba bem escanhoada. As mãos lindas, sem uma ruga que mata de inveja. Há quem tem alguns canais de rugas. A tranquilidade, o traje modesto, mas limpo, porque ele opta. Ele tinha também as suas extravagâncias. Ele mandava fazer 6 camisas de xadrez do mesmo tom. E vestia. Então um dia eu não aguentei e disse: mas Chico, eu viajei você com essa camisa. Eu voltei, ele disse: a número 6. Então, o alto amor é essa conquista de valores para esparzir. Quem carrega uma lâmpada, derrama claridade e projeta sombra, se a lâmpada está na cabeça. Mas quem carrega uma lâmpada no coração, qual numa fluorescente espalha luz por todos os lados sem projetar sombra. Daí é necessária, de Joana de Ângeles, a busca do alto amor. Mas o que é alto amar-se? É perguntar-se quem sou, o que é que eu vim fazer aqui, qual é a finalidade da minha vida, como equacionar os meus problemas, e que eu poderei ser útil ao meu irmão. É plantar uma árvore, de estender a mão gentil, dar um sorriso, como falei ontem de Antoine Saint-Exupéry. É ser filho de Deus. Ter a alegria de ser filho de Deus. Quando alguns dos modismos me dizem: mas Divaldo, eu não sou nada de Deus, sou. Sou e me ufano de ser filho de Deus. Ainda não sou um filho de Deus que o dignifique, mas sou um filho de Deus por ele dignificado. Sou gente. Para mim ser gente, poder pensar, poder amar gratuitamente, sem a preocupação que a pessoa retribua. Isso é uma questão secundária. O ato de amar planifica, ele nos irriga, nos enriquece. Notem a sabedoria de Jesus como psicoterapeuta: orai pelos que vos perseguem, vos caluniam. Em outras palavras, amai-os, eles é que estão doentes. É mais do que perdoar, é fazer-lhes o bem. Porque orar pelo inimigo é aureolá-lo de bênçãos. E isso tem um sentido tão profundo, porque a partir daí a gente começa a amar os outros depois que se ama.